Uma boa noite a todos. Sejamos nós todos muito bem-vindos a essa casa de amor e caridade. Nós agradecemos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade benfeitora por essa oportunidade de estarmos aqui neste momento para os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, através da doutrina espírita que tanto nos esclarece, nos consola. O tema que foi sugerido pela nossa casa, ele é ação e eficácia da prece. Então, para nós iniciarmos, nós precisamos saber o que é a prece. Todos nós sabemos o que é uma prece, mas antes de entrarmos no nosso tema, nós vamos falar de umas das leis morais que estão no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra codificada por Allan Kardec em 1857. A lei de adoração. Quando nós falamos eu adoro algo, por exemplo, vamos dar um exemplo comum. Alguém fala, eu adoro chocolate. Quer dizer que eu gosto muito, gosto extremamente de chocolate. Quando nós somos procurar outro tipo de definição, nós encontramos adoração significa adorar, prestar conto a alguma divindade. É render culto à divindade, amar em extremo. No Livro dos Espíritos, a adoração é um sentimento inato como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Agora que nós já sabemos o que é adoração, então vamos agora para a prece. A prece é um ato de adoração. Através da prece, nós nos aproximamos de Deus, nos colocamos em comunicação com Ele. Na pergunta 658 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: a prece é agradável a Deus? E os espíritos superiores respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada do coração, quando é ditada pelo coração. Por quê? A intenção é tudo para ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler. Por bela que seja, se as lês mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, com fervor e sinceridade. Muitos de nós temos um comportamento trazidos de encarnações anteriores e até mesmo dessa encarnação, que é utilizarmos a prece de uma forma mecânica, de uma forma automática, sem sentimentos. Trazendo para os nossos dias de hoje, quando nós fazemos qualquer atividade que não paramos para sentir, estamos efetuando uma operação. Porque de alguma maneira está automatizada. Nós vamos aprendendo no nosso dia a dia a efetuar operações
nós cuidamos da nossa higiene, da nossa alimentação. Às vezes nós pegamos um veículo da nossa casa até o trabalho. Em algum momento nós falamos: "Mas eu nem sei como é que eu cheguei aqui. Nem sei o que eu comi hoje. Eu não sei qual era o sabor do almoço de hoje". Porque muitas dessas operações, elas já estão automatizadas. E nós vamos fazendo, fazendo, e não é diferente na prece. Na correria do dia a dia, levantamos pela manhã, vamos lá, colocamos a água para esquentar, para fazer o café, e voltamos para o nosso quarto para fazer a prece. Mas o pensamento está lá na água. Tenho que desligar, porque está fervendo a água. Acontece conosco também. Não é porque estamos aqui desse lado, com esse uniforme da caridade, que fizemos tudo certinho, que somos bons. Não, o plano que estamos não é de perfeição e nem de bondade. Nós estamos estudando, estamos nos esforçando para nos melhorarmos de pouquinho a pouquinho. E na maioria das vezes nós somos os maiores devedores. Também alguns de nós conhecem alguém, às vezes um familiar, que costuma fazer prece quase todo dia. E faz o Pai Nosso, e reza a Ave Maria, o crê em Deus Pai, repete, repete. Será que aí tem sentimento? Essa prece, ela está vindo do coração ou estão só balbuciando as palavras? Nós ouvimos alguns minutinhos atrás dos espíritos superiores que a prece é agradável a Deus quando é feita de coração, com fé, com fervor, com sentimento. Ação e eficácia da prece. Ação é a manifestação de uma força, de uma energia, disposição para realizar algo. Eficácia consiste em fazer as coisas certas. Vamos dar um exemplo. Um homem que cava um poço com perfeição, realiza um trabalho com eficiência. Um homem que sabe o local correto para cavar o poço e achar a água, efetua um trabalho com eficácia. A prece eficaz é aquela que consegue abrir as comportas, abrir as portas, as janelas, os portões, abrir as cancelas da nossa consciência, onde Deus instalou a sua presença pelas leis naturais. Deus está junto de nós. Não precisamos buscar Deus lá no reino dos céus. Ele está aqui, juntinho de nós, na nossa consciência. E quando nós fizemos a prece, nós abrimos essas portas da consciência e nos deixamos envolver com a emanação divina. Se estivermos num lugar
totalmente fechado durante o dia, o sol vai adentrar? Não. O sol só vai entrar se abrirmos as janelas, abrirmos as portas deste local. Quando fizemos a prece, estamos abrindo os potenciais impeditivos para que o Senhor faça-se presente em nossa alma. A prece está sendo eficaz quando realmente nós conseguimos dialogar com o Senhor, Deus, com Jesus, nosso Mestre, com seus emissários. De forma eficiente, eles ouvirão e eles sentirão. A eficácia da prece só é possível quando atendemos as 3 partes da prece. São 3 estruturas, 3 realidades da prece, que são louvar, pedir e agradecer. Louvar é reconhecer a grandeza do Criador, a sua presença em nossas vidas, no sentido dele ser o nosso maior apoio. É aquele sentimento espontâneo, aquele sentimento puro em relação ao Ser Supremo do Universo, o Redentor da perfeição absoluta. É o conhecimento do seu amor, da sua grandeza, do seu potencial como Senhor das nossas vidas. Louvar é algo de sublime importância, porque toda vez que louvamos o Criador, que reconhecemos algo de sublime na sua criação, que percebemos o poder de Deus nas nossas vidas, nós vamos começar a nos ambientar em outra esfera de pensamentos e sentimentos, que reconhecemos a grandiosidade da obra divina, dado a nossa pequenez. Porque quando nós reconhecemos a grandiosidade de Deus, esta postura não combina com incertezas, com críticas, com desânimo. Quando nós pensamos em Deus e na sua grandiosidade, não combina isso conosco. Como Allan Kardec registra na primeira questão do Livro dos Espíritos, que o codificador pergunta aos espíritos superiores: o que é Deus? E os espíritos superiores respondem: Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Esta resposta ela é muito bonita, né? É fácil de decorar, boa de usar em palestras, mas às vezes muito difícil de internalizar. E o ato de louvar a Deus nos ajuda a ir nos conectando e internalizando-nos. Porque quando nós compreendemos a grandiosidade do Criador e louvamos a sua presença, os nossos sentimentos e pensamentos começam a se desvincular da estreiteza de visão, desse estreitamento da nossa visão que temos. E muitas vezes nos causa desespero, desânimo, nos afasta daquilo que temos que fazer. Allan Kardec nos convida a pensar nos atributos da divindade. Aí nós começamos a nos ajustar. Algumas coisas
vão ser ajustadas na nossa mente. Porque às vezes vemos uma determinada situação no mundo e esquecemos dos atributos da divindade. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é soberanamente bom e justo. E quando nós reconhecemos isso, o nosso olhar para as circunstâncias da vida começa a se alterar. Quando louvamos a posição, o Criador, começamos a ajustar o nosso raciocínio. Às vezes nós olhamos uma situação e nós falamos: ah, mas Deus não podia deixar isso acontecer. Se nós louvamos a onipotência de Deus, nós precisamos reconhecer que isso não é verdade. Que esse raciocínio que ocupa nossa mente por um momento, ele não é um raciocínio verdadeiro. Porque Deus é onipotente, Deus pode tudo. E se Deus disser um não, é um baita não. É um não que não há forças no universo que possa se opor a isso. Se Deus permite que algo aconteça, é porque dentro daquele contexto se reúne muitas variáveis que nós não enxergamos. Deus, na sua infinita vontade, no seu poder infinito, ele permite que aquilo aconteça. Não nos esqueçamos de louvar a Deus nas nossas preces, em primeiro lugar. Segundo, pedir. Para a maioria de nós, o principal propósito da prece é pedir. Qual o filho que não pede nada para o pai aqui na terra, não é mesmo? Podemos pedir para o nosso Criador, nosso Pai Deus. Só que muitas vezes, nosso pedido é um capricho do momento. Mas Deus, nosso Pai, sabe o que realmente necessitamos. E muitos de nós nos questionamos: pedir para quê? Deus sabe tudo o que precisamos? Deus sabe tudo o que acontece no universo? Mas nós precisamos entender que no momento em que nós pedirmos, nós estamos abrindo o nosso coração, estamos nos dispondo, nos elevando a Deus. A prece nos coloca em comunicação. É como se nós abríssemos os canais para receber as suas respostas, as suas bênçãos. A prece é eficaz quando nós materializamos fluidos para o pedido. Temos que fazer a nossa parte, para isso nós pedimos. Nós pedimos, e como Deus vai cumprir? Como Deus vai atender os nossos pedidos? Pela nossa doação energética. Fluido é um componente físico que não podemos ver, não enxergamos, devido à nossa inferioridade. Fluido é a produção da força do pensamento, pela nossa vontade. Nós podemos produzir fluidos bons e fluidos ruins. Vamos dar um exemplo de fluidos ruins. Vai passando alguém ali que eu não gosto.
Eu miro a pessoa e miro. E penso, vai tropeçar, vai tropeçar, vai tropeçar. Eu quero que ela tropece. Estou encaminhando fluidos negativos, ofensivos, perturbadores para essa pessoa. Com a força magnética que estou produzindo esses fluidos, a pessoa pode até cair. É a força do pensamento. A prece, como nós dissemos, ela pode ser positiva ou negativa. Quando ela é negativa, nós produzimos fluidos ruins. Quando ela é positiva, nós produzimos fluidos bons. A fé, ela está por trás do mecanismo da nossa prece. A nossa fé é bruxuleante ou é uma fé positiva, forte, ativa, poderosa, para que haja uma ação totalmente superior? É necessário que nossa fé seja viva, robusta, uma fé raciocinada, que pode remover montanhas. Aí podemos produzir uma prece eficaz. Porque a fé, esse componente de força atrativa, que faz a fixação das nossas energias, tudo é entrelaçado. No livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos traz uma pérola para a estrutura da prece na sua finalidade. Acima de tudo, na sua eficácia e na sua ação. André Luiz nos fala: a oração é prodigioso. Prodigioso quer dizer imenso, forte, incomensurável, denso. Então, agora vamos ver a frase dele. A oração é prodigioso banho de força. Tal a vigorosa corrente mental atrai. Quer dizer, mecanismo de sintonia. Sintonia com o Pai Celestial. O mecanismo de sintonia estabelece a resultância. O banho de força. Porque temos uma fé viva, uma fé poderosa. A fé, ela pode ser humana ou divina. Por exemplo, podemos fazer uma oração para conseguir produzir uma ação altamente positiva no contexto material de uma empresa. Senhor, me dê energias, me dê forças, me dê ideias, Senhor. Vem um pensamento. Aí, eu simplesmente conversei com Deus e meu pensamento veio. Aí vem aquele pensamento, eu acho que eu vou fazer tal coisa. Outros exemplos. Senhor, eu preciso vencer. Essa empresa dá emprego para muitas pessoas. Eu preciso vencer, Senhor. Eu preciso. Dai-me ideias.
Tenho que ter ideias positivas, meu Pai. De repente, vem a ideia. Chamamos de fé humana. Então, meus amados, nós podemos também, temos na nossa prece o louvar, o pedir e o agradecer. Então, agora nós vamos para o agradecer. Agradecer o quê? A vida. Porque somos espíritos ligados a Deus. Agradecemos por estarmos no corpo físico, com a supervisão do Pai. Como assim? Com a supervisão do Pai? Através do nosso anjo da guarda. É o ser que faz a estruturação da prece divina. Deus escolhe um ser para nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida, para nos favorecer com bons pensamentos e condução no bem para a materialização dos propósitos a que viemos aqui neste plano. Também podemos agradecer pelo dia, pela noite, pelo sol, pela chuva. O ar que nós respiramos, nós já reparamos que nós temos um ar que respiramos e ele é totalmente de graça? Temos muito que agradecer, meus manos. Mas não esqueçamos, a prece, para ela ser eficaz, nós precisamos louvar, pedir e agradecer. Que nós possamos ficar na paz do nosso amado Mestre Jesus.